Tá entrando? Não estou vendo. Estamos no ar, estamos no ar. Certo. Então, a nossa live, né, organizada aqui por uma série de companheiras e companheiros do movimento, da Associação do Movimento de Mulheres da Amazônia. Aí nós temos companheiros de outros estados, né? Deveríamos ter mais 3 companheiras, mas infelizmente aconteceram incidentes, não estão presentes até agora. Mas vamos esperar. Então, a nossa conversa aqui é a Semana de Luta pelos Direitos da Mulher. Sabemos que 8 de março é um dia simbólico para a luta das mulheres, né? E a nossa mesa é sororidade, o pluralismo feminino e a resistência intergeracional. Eu sou Maria da Fé Ramos Pontes, sou professora aposentada, lecionei Química, Língua Portuguesa, tenho as 2 formações e estou no movimento de mulheres desde a década de 80 já, né, em Parintins. E agora estamos aí no Concidade também, o Conselho Municipal da cidade, inclusive estamos de férias, né, porque ninguém pode fazer nada. A gente faz aqui, temos até relatório e tudo mais, mas é difícil. Pois é. Então, hoje nós vamos conversar sobre as coisas que acontecem em nosso país, as coisas que estão acontecendo por aqui, as coisas que estão acontecendo por lá. Aí nós temos aqui presente conosco a companheira Márcia Goutin, que é advogada pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, pós-graduação em Direito Constitucional, acadêmica de História, olha aí só o Ribamar, acadêmica de História pela Universidade Paulista, Unip, militante feminista, militante coletivo feminista, Mulheres que Movem Juína. Temos também aqui conosco, já presente, o companheiro Ribamar Belém, especialista em História do Brasil, escritor, tem uma obra me perdi aqui, da tua obra, desculpa, depois eu encontro. É professor de História do Sistema de Organização Modular de Ensino, SOME, é aposentado e natural de Belém. Eu esqueci de dizer que eu sou natural de Parintins, do estado do Amazonas. Tá bem. Então, para começar a nossa conversa sobre sororidade, né? Eu acredito que nada mais do que nós destacarmos a companheira Rosa Luxemburgo, né? Nessa nossa live, nós gostaríamos de homenagear 2 mulheres muito importantes na militância, uma das mulheres mais importantes da militância, acho que internacional, que é a Rosa Luxemburgo, né? E a presidenta Dilma, porque parece que ela não deixou de ser presidenta, né? Presidenta Dilma Rousseff. A Rosa Luxemburgo, ela tem uma frase, né, que de todas as obras dela e tudo que ela falou, eu acredito que essa daqui é revolucionária, que ela diz aqui: a emancipação da mulher só seria possível com a Revolução Socialista e o fim da escravidão econômica
de matrimônio. Vocês escutaram? Estão escutando bem? Então, aí eu fico me perguntando, quando ela fala da escravidão econômica de matrimônio, né? Vamos jogar isso na sororidade aqui, a questão da solidariedade. Nós sabemos que o machismo e o patriarcado são ideologias do capitalismo, né? Para a sobrevivência do capital. Então, o que ela fala realmente tem muita lógica, né? Que a nossa emancipação só se dará realmente mudando esse sistema. E acabando também a escravidão econômica do matrimônio. Porque eu fico pensando, sabe, pessoal, se você pede para alguém fazer um serviço na sua casa, você paga o aluguel da força de trabalho dele, com dinheiro. E aí eu pergunto, Márcia e Ribamar, quanto a mulher ganha por ser a rainha do lar e doméstica, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa, enfim, cuidando do lar, né, de modo geral, e às vezes não tem tempo para cuidar de si, não estuda na maioria das vezes, porque tem que cuidar de tudo, menos dela, né? Então, esse é um ponto que nós mulheres realmente temos que refletir muito. E aí eu passo para a Márcia, para o Ribamar, darem o seu ponto de vista nesta situação. Bem, boa noite. É um prazer, é uma honra que estar participando do debate. É importante a gente ressaltar, né, que o dia 8 de março, apesar de ser um símbolo dentro dos movimentos sociais, mas é fundamental para resgatar a história, né, dos movimentos, o resgate do movimento das mulheres a nível mundial. E a partir do momento que a mulher e a sociedade também começa a ser sedentária, começa esse processo de discriminação em relação à mulher. Primeiro ponto é porque tem a questão física do homem, certo? E a partir daí tem outros processos, outros elementos que vão contribuir, inclusive chegando na atual conjuntura, que é o sistema que nós estamos vivendo, que é o sistema capitalista, né? Até o termo que é utilizado, alguns conceitos utilizados, como, por exemplo, minoria, né? Que são as minorias sociais. A mulher entra como minoria, mas como? Se hoje corresponde a quase 53% da população brasileira é uma minoria. Então, a pergunta ressalta, inclusive, com a dona Maria frisou aí, por que quem tem atividade doméstica não recebe um salário? Tem todo esse processo, né, de discriminação, de preconceito, em relação à mulher que vem a partir daí, de toda uma conjuntura. No caso do Brasil, né, que nós temos o contexto colonial, onde nós temos um patriarcado, e sequela, consequência do patriarcado ainda, nós temos bastante na sociedade hoje, né? Que é uma questão estrutural, né? Essa forma de preconceito em relação à mulher. Mas nós sabemos que a mulher ela tem criado alternativas, né, de lutas, alternativa de conquista, de vitórias, através das suas organizações populares, né, as suas entidades. Aqui é uma, né, eu parabenizo vocês por estarem aí nessa luta, né, em tentar mostrar para a sociedade o que realmente representa a mulher para essa sociedade. Então, eu acho muito fundamental esse debate,
essa discussão, né? Claro que nós queremos a participação aí de quem realmente está assistindo, né? Ainda para fazer suas contribuições, né? Suas considerações, né? Ou mesmo perguntas em relação a esse tema, né? Que nós temos hoje importante a nível mundial, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, vocês estão de parabéns, né, pela data de ontem, estão também de parabéns por uma forma de resgatar essa discussão, esse debate do tema tão importante que nós temos. Aí nós estávamos cedo conversando sobre a história, inclusive um dos temas importantes hoje para a história essa questão da mulher, né? Nós temos várias formas de opressão, várias formas de machismo em relação à mulher, seja no campo, seja na cidade, a gente percebe isso, seja no trabalho, seja na academia, né? Diversos tipos de atividade onde a mulher exerce, ela recebe esses tipos de preconceito. Isso é bem claro se vocês pegarem alguns dados, né, que nós temos hoje dentro da sociedade atual. Mas a gente vai aprofundar depois, a gente vai deixar aí à vontade agora com a Márcia aí. Fique à vontade, Márcia. Boa noite. Isso, Márcia, vamos lá, a palavra é sua, Maria doutora. da Fé, boa noite. Obrigada, Maria. Obrigada e boa noite aos companheiros. Conosco, né? Não é todo dia que ela funciona. Como eu falo aqui Aqui a internet não... Num país de tanta desigualdade, o acesso à internet não é toda a população, né? Estou numa região que a internet é péssima. Bom, pergunta que você nos coloca para iniciar o diálogo, Maria. Quanto representa, quanto vale o trabalho, a vida, o trabalho mesmo da rainha do lar, né? Então, esse conceito de rainha do lar. 8 de março, sororidade. E o que o professor Ribamar fez já da questão histórica sobre a questão do patriarcado, né? A figura da mulher rainha do lar, ela surge justamente dentro desse modelo de sociedade que é o patriarcado, né? O patriarcado, um modelo de organização política e social do mundo, né? E que, dentro desse modelo, a mulher é que o homem. Ela está numa condição de subserviente. Estruturas do patriarcado, né? Dentro dessa concepção, então, de que modelo, né? Ela não... Então, o que ela representa sempre vai estar sempre numa condição de inferioridade em relação. Que valor tem a mulher dona de casa, a rainha do lar, né? Então, não precisa, o trabalho não é remunerado, o serviço que ela faz não é remunerado. Aí, nos nossos costumes, é tão comum a gente ver
viveu isso nas nossas experiências familiares, e tenho certeza que muita gente viveu essa experiência na sua família. Eu via meu pai, eu era criança, meu pai chegar da roça, nós somos da zona rural, viemos da zona rural, né? Hoje estou na cidade, mas nossa origem é lá da zona rural. Chegava da roça. Minha mãe tinha acabado de limpar a casa, arrumado. Ela vai para a roça junto com ele, trabalha junto com ele. Em casa, ela fazia a jornada de isso dela. Quando ele chega em casa, ele entra para dentro, se limpar o pé no tapete, né? E suja a casa. Para que tivesse mais cuidado, conservasse a limpeza do espaço. Não, mas isso não tem problema. O trabalho que não é remunerado é o trabalho que, inclusive, é desvalorizado da mulher. Esse é um trabalho que não tem importância, né? Então, dentro desse patriarcado, a figura, o papel, o trabalho da mulher, ele é de segunda categoria, né? Mas a rainha do lar nasce, esse de mulher rainha do lar, nasce também para acomodar as mulheres nessa situação, para justificar, para romantizar esse papel de uma certa maneira, porque as mulheres, entendendo a política, né, romantizada, é a rainha do lar, é a que ama, que é símbolo do amor, quer dizer, toda essa ideia que é verdadeira, isso representa, mas que o patriarcado usou disso, explorou disso e potencializou essa. Hein, Márcia? E ainda tem aquela questão, Então, né, para nós, que mulheres, dizermos... ainda é responsável por trazer o pecado para a Terra, através da Eva. Quer dizer, essas... Pois ainda tem essa condição, né? A tradição cristã, responsável pelo pecado, né? Levou Adão a pecar, enfim, ainda tem essa condição ainda trazida pela tradição do lar. Para mim, desde muito cedo, eu entendi ela como uma estratégia do patriarcado para, né? E o 8 de março, o conceito de sororidade, que surgiu principalmente ali na terceira onda do feminismo, ele questiona, né? O feminismo diz não, né? O feminismo diz não. Nós queremos nós não queremos estar à frente dos homens, nós não queremos explorar os homens. O feminismo não é o contrário garantido. Nós queremos aonde nós escolhermos estar, porque é direito das mulheres ser. Então, se escolher ser a dona, a esposa e cuidadora do lar, se essa é uma escolha das mulheres, então ela tem direito, ela escolheu, é feliz assim, então essa é a condição e tem que ser respeitada. Ela escolhe trabalhar fora de casa, ela escolhe não se casar, ou ela escolhe não ter filhos. Sua história, sujeita das suas escolhas. E ainda tem outra questão, Márcia. E ainda tem outra questão, Márcia. O ciúme do marido é amor, né? Todas as coisas que ele impõe para ela também é uma medida do amor dele. É uma questão realmente... A mulher no patriarcado está para servir o homem. Então, assim, o homem, a mulher é a que cuida da casa, gera sozinho os filhos, é responsável por todas as tarefas domésticas, serve ao homem
afetivamente, na relação sexual, e não pode, muitas vezes, dentro dessa ideia, dessa possessão, muitas mulheres, por exemplo, são podadas de ter amizade, mas para trabalhar fora de casa, para se encontrar com as amigas. É muito comum a gente ouvir muito um pouco mais curta, que a roupa tem que ser assim ou é assado, quer dizer, o marido namora. Márcia, o que tu acha dessas músicas atualmente, tudo agora? Isso é Pegando um gancho aqui, tu acha dessas músicas atualmente que parece que querem transformar a mulher realmente num ser ridículo? Márcia, seu microfone não está com problema. Oi. Já abri. Eu acho que é o sinal que está nos prejudicando. Mas vou concluindo, então, para dizer que o 8 de março, é esse movimento de discutir esses temas e chamar as mulheres para debater esses temas, né, e lutar por seus direitos, né, honrando a luta de milhares de mulheres que os antecederam na história, né, no sentido de garantir a vida e os direitos das que vivem hoje e das que nas próximas gerações, né? Então, esse é o movimento que é importante a gente destacar o feminismo na história do Brasil. Está lá mostrando a imagem, são milhares de mulheres que lutaram, né? Vou encerrando a minha contribuição para passar para os demais companheiros e companheiras. Boa noite, Núbia, seja bem-vinda. Oi, Núbia. Boa noite, Maria da Fé. Estou ouvindo. Boa noite, Márcia. Eu já cheguei no finalzinho porque eu dei problema no celular, mas gostei da fala. Boa noite, Ribamar. E a gente espera que seja bom, a gente consiga mandar aí o nosso recado. Núbia, deixa eu te apresentar, Núbia. Núbia Rios Ferreira. Militante do movimento de mulheres solidárias do Amazonas, MUSA, e o movimento dessa semana, a pauta é a defesa do SUS. Moro em Manaus, né, capital do Amazonas. Então, Núbia, nós estávamos comentando aqui, perguntando aqui o seguinte, né, eu fiz um comentário aqui, de que a questão do feminismo, e aí eu li aquela frase da Rosa Luxemburgo, que ela diz que a emancipação da mulher só será possível com a Revolução Socialista e o fim da escravidão econômica do matrimônio. Né? E aí eu fiz uma referência, por exemplo, aos trabalhos, né, que a gente... se vem um jardineiro fazer um trabalho no teu jardim, você paga o trabalho dele, o aluguel da força de trabalho dele. Aí eu lancei a pergunta, e a mulher? O que ela recebe por ser a rainha do lar? O que ela recebe por ser a dona de casa? Ela recebe mais o quê? Ela recebe mais presente de fogão. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo foi embora. Alô?
Então, aí a gente estava questionando essa questão que a Márcia terminou de abordar, né? Enquanto o cidadão jardineiro, eu pago lá os R$ 50 para ele, e aí para a mulher que fica o dia inteiro, 24 horas, aliás, a semana toda ela não tem final de semana. O marido tem, sábado e domingo, estou de graça. Mas a mulher de segunda a domingo, né? Aí a gente está abordando esse assunto. Se você quiser dar uma contribuição, estamos aqui. Microfone, Núbia. Microfone. Então, agora estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Núbia. Já liguei, estão ouvindo agora? Ok. Então, assim, meus companheiros, boa noite, minhas companheiras queridas, boa noite, mais uma vez. Pegando o gancho da fala da Márcia sobre essa questão da exploração da mulher na cultura do patriarcado, a gente não tem o que falar do que poderia ser diferente, né? A gente fala das nossas dores, das nossas causas. E o capitalismo, como a Márcia fala com muita propriedade, é um sistema que nos explora dentro da nossa intimidade, dentro da nossa casa. Enquanto que a gente, como você fala, para um jardineiro, para um rapaz que limpa um quintal, uma calçada, ou que faz uns serviços gerais, ele ganha um salário mínimo. E a mulher, o que ganha? A mulher, ela não ganha, ela absorve uma jornada 3 vezes mais pesada que o homem, porque ela faz aquele trabalho, o mesmo trabalho que ele faz, ela faz também, até com mais qualidade, até com mais empenho, mas ela não é remunerada como ele. Então, a jornada dela é maior e o ganho é menor. Isso é comprovado nesse sistema econômico que nós vivemos. A mão de obra feminina é mais barata, em todos os níveis, seja ela concursada, seja ela contratada, seja ela autônoma. Então, sempre tem esse desnível de remuneração. Porque a mulher ela não tem uma jornada de trabalho de 24 horas, ela tem uma jornada de trabalho constante, ela não cessa, porque até dormindo ela trabalha. Ela sonha trabalhando, então o nosso cérebro não descansa. Não descansa. E ainda mais para quem gosta de escrever, de ler. A dona de casa, a doméstica, ela dorme pensando já no dia de amanhã que ela vai levantar cedo. Aí ela sonha que ela vai fazer o almoço, que ela vai levantar cedo para lavar roupa, ou que vai limpar a casa, vai levar as crianças na escola, vai cuidar do pai, da mãe, do avô, do tio, dos doentes, né? Porque as mulheres, elas tomam conta desses territórios, dos seus territórios. Ela abrange toda essa carga. Assim. Um momento, Núbia. E ainda tem aquela questão do preconceito tanto contra a mulher, viu, pessoal? Que quando chega na escola, né? Sua mãe trabalha? Não. Só o papai. Não trabalha. Só o papai trabalha. Minha mãe não trabalha, porque minha mãe é invisível. Eu falo isso com propriedade porque eu sou filha de costureira, sou filha de lavadeira, então eu falo isso com propriedade porque minha mãe me criou, me sustentou, eu e 9 irmãos, sendo diarista. Então, é um trabalho invisível, ninguém enxerga. E quantas vezes eu não vi minha mãe chegar em casa com o que as patroas davam para ela. Davam para ela, né, trazer para casa, assim, algumas coisas, e mais aquela diariazinha. Então, é muito mínimo, né? Não existe esse muito mínimo. É mínimo mesmo, é mínimo do mínimo. Né? É aquilo que as pessoas entendem que vale aquela força de trabalho da mulher, que é muito maior do que nós, nos dias de hoje, imaginamos. Hoje nós já temos um pouquinho da consciência, porque a gente vem lutando, vem gritando, vem dizendo, né?
por que nós merecemos ser vistas. E nós temos que gritar mesmo, porque uma mulher, mesmo sendo semi-analfabeta ou analfabeta ou de pouca instrução, ela sabe administrar 1 quilo de feijão para 30 dias. Isso é fato, é de quem vive na prática, é de quem mora na periferia, de quem mora no conjunto que nós estamos inseridos dessa nova realidade hoje, né? E até eu fico um pouco... não gosto nem de falar desse tal novo normal que nós estamos inseridos, que para mim nos agride, nos ofende quando nós somos tratados assim. E nesse 8 de março, nós aqui em Manaus estivemos com o Fórum Permanente de Mulheres fazendo um ato pacífico e simbólico na frente da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas, mas, por incrível que pareça, não foi pacífico, não foi, mesmo que nós éramos poucas. Teve uma repercussão grande, né, com a imprensa, veio o batalhão de choque, veio a polícia militar, veio assim, o aparato da polícia todo para frente da Assembleia, armado. Em plena pandemia, um grupinho de mulheres sendo atacada desse jeito. Vocês não imaginam como nós contamos 10 mulheres para segurar uma faixa e atravessar a rua, a rua lá da Assembleia. E a polícia, quando viu, veio o Detran e foi chegando aquelas viaturas, aqueles homens armados com aquelas armas de fuzil pesado e a gente continuou lá, nós não nos intimidamos. Então, isso incomodou. Éramos poucas, mas fizemos um barulho. Para dizer vacina já, auxílio emergencial já, e fora Bolsonaro, fora Mourão, nós gritamos e falamos por que nós defendemos o SUS como saúde pública. Agora, mais do que nunca, foi tão propício falar e defender o SUS como política de saúde pública para todos e todas, não só por uma questão de saúde e atenção básica, mas pelo cuidado à vida das mulheres, pelo cuidado à vida dos seus filhos, das suas filhas, que são as mulheres que cuidam, são as mulheres que fazem, né? Então, todos os níveis, nós mulheres estamos lá tratando, cuidando, doando, do vizinho, da vizinha, do tio, do parente, do amigo, do companheiro. Então, são as mulheres que estão sempre nessa linha de frente. Núbia, o teu microfone, Núbia, o teu microfone. Está ligado o meu microfone. Está travando? Está travando. Está ligado o meu microfone. Está ligado. Ouviu? Está bem? Tá. Mas assim, então... Agora melhorou. Defender hoje o SUS é um ato de amor, é uma declaração de amor pelo próximo, pela próxima, porque o SUS é importante hoje em todas as situações. Então, nós não podemos abrir mão do que é uma saúde pública. Porque a gente viu nos outros países como foram tratadas as pessoas que não tinham um sistema único de saúde para ser atendido. Mesmo assim, nós aqui ainda passamos sem oxigênio aqui em Manaus, aqui no Amazonas. A terceira onda está muito alta. Eu perdi um irmão, perdi família, se eu for contar aqui o número dos meus parentes, familiares que eu perdi, agora que a Covid levou, e outros que estão com sequelas, não foram poucos, foram muitos. E ainda os companheiros e companheiras de décadas de lutas, de sonho, que nós perdemos todos os dias. Hoje eu estou chorando a perda de um grande companheiro, do Roberto Elmer, que foi um companheiro, amigo, camarada, foi meu professor, e a minha amiga, companheira, camarada, Luciane Mafra, da Universidade Federal do Amazonas, que estudou comigo, minha colega de turma, faleceu hoje. Então, hoje eu já chorei muito. Vou fazer 2 meses que perdi um irmão que eu amava muito. Então, assim, mais do que nunca, hoje e o governador, Núbia, e o governador está flexibilizando de novo, né? Sim, os cientistas... Eu acredito que... E os cientistas aqui em Manaus estão dizendo para o governador não flexibilizar, porque nós estamos em ascensão na terceira onda, que não é Covid, nem SARS-CoV-2, nem coronavírus, é o P1, a variante
que é mais agressiva dentro dessa pandemia, e que nós não temos, os cientistas, os médicos não têm, assim, uma droga para frear essa contaminação agressiva e cruel, porque ela mata em menos tempo. E o governador não está atendendo os apelos dos estudiosos, dos médicos, dos cientistas, dos especialistas como um todo nessa questão, porque nós temos vários aí. Aqui, a Fiocruz tem se empenhado muito nessa questão, mas o governador, o prefeito, não estão atentando para isso. E a vacinação aqui em Manaus está comprometida. Lamentavelmente, é isso. Ok, companheiros, mas é isso aí, olha, a pessoa... E o estado e lá em Belém, como é que está? Lá no Pará, lá em Mato Grosso, como é que está essa situação, pessoal? A questão de não flexibilização do lockdown aí. Aqui no estado do Pará, companheirada, o governador, pelo menos ainda não comungou com a carta desse governo genocida federal que nós temos aí, certo? Já teve alguns embates, está procurando a melhor forma de tentar viabilizar, né? Porque tem a questão, até porque o governo federal não liberou até o momento os estados, né, para a compra das vacinas, né? Foram criados agora mais alguns leitos aqui no estado, em todo o estado, né? Por exemplo, Altamira, aqui mesmo em Belém, a gente percebe muita gente mesmo, né, se infeccionando. A gente também não viu, Núbia, nossos sentimentos, não foi muito diferente também aqui, a gente teve muitos colegas. Semana, por exemplo, inclusive, nós perdemos um grande militante nosso, né, o Zurita, que era do PT. Ribamar, agora é teu microfone que está travando, meu Ribamar. Estou ouvindo bem o Ribamar. Certo. E, além disso, teve outra colega nossa também, professora do SOME, que é o Sistema Modular de Ensino, que é uma modalidade de ensino que a gente trabalha nos interiores do estado, e ela também partiu, né, em virtude das sequelas do Covid. E, assim, tem muito séria a situação, né? Infelizmente, não houve um planejamento, não temos uma organização federal, né, que bastava o Ministério da Saúde, o próprio governo federal tomar decisões sérias, né? Nós estamos vendo muitos países, mais de 50 países, hoje a vacinação está normal. Nós estamos acompanhando algumas leituras de Cuba, né? Cuba já tem 4 vacinas, e 2 praticamente como Soberana 2, na terceira fase, né, clínica, né? Até final do ano, por exemplo, estará fabricando 100 milhões, inclusive, que vai dar para suportar os 11 milhões e pouco da sua população e distribuir para outros países. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vê essa situação, essa iniciativa do governo federal. Realmente tem todo um jogo político, né? A gente sabe que tem todo um contexto internacional também por trás desses interesses, mas, em compensação, muita gente está indo embora, né? Infelizmente, a gente está passando por essa fase. São 266.398 mortos. Isso. Até ontem. Entendeu? Aqui no Amazonas, Ribamar, aqui no Amazonas, nós já ultrapassamos. Nós estamos chegando em quase 12 mil mortos. Aqui dá 10 mil. Aqui. Dá 10 mil. Aqui ainda está dizendo que dá 10 mil. Então, só para concluir, a situação é muito mais séria. A gente tem que realmente tomar essa iniciativa, os movimentos sociais, os movimentos populares, as entidades aí de linha de frente, né, as próprias universidades,
né? Eu acho que a gente que realmente tem que começar a pressionar. Infelizmente, no momento não é possível fazer mobilização de rua, né? Como ocupação, passeata, etc. Mas criarmos alternativas, como nós estamos fazendo hoje, de pressionar os políticos aí dos estados, né? Para que a gente tenha realmente, pessoal, vacina futuramente, né? Até hoje não temos essa iniciativa. Então, nós temos países com vacinas que poderão futuramente resolver nossa situação. Enquanto essa decisão da compra da vacina não for resolvida, infelizmente a gente vai ficar nessa situação. E muita gente estará indo embora. Vou deixar com vocês aí. Márcia. Márcia. Está ouvindo, Márcia? Está ouvindo? Aqui numa... Sim, sim. Melhora um pouquinho aí, está travando. Essa semana que... Estou dizendo que aqui no Mato Grosso, o Noticiário Nacional noticiou que os leitos de UTI 100% ocupados, tem quase na fila, aguardando vaga. O Estado está procurando vagas em outros estados e não está encontrando, já tem... O Estado começou a procurar vagas em outros estados, que Mato Grosso procura em outros estados e não encontra, né? Porém, essa posição, eu vi hoje o secretário de Saúde implorando, pedindo socorro na mídia, na imprensa. É revoltante. Ele desenvolve aqui no Mato Grosso a mesma política que o governo federal vem desenvolvendo, né? Há quase um mês já estava sendo alertado aqui no estado de que aconteceria isso agora. Já deveria ter tomado ações de controle para garantir o distanciamento social mínimo. Nunca houve, de fato, lockdown no Brasil. No começo da pandemia, naqueles momentos mais iniciais, se preparar para ela, houve umas iniciativas um pouco mais reforçadas nesse sentido. Mas, na medida que a coisa... O que predominou mesmo foi o interesse do poder econômico e que tomou conta do país. Por isso que o Brasil... Dentro desse cenário, o governo do estado tem essa política de deixar livre o negócio. Tem um discurso, sabe? Que aí você vai ver a medida restritiva, é assim, é para fechar 11 horas da noite até as 5 da manhã, como se o vírus, nesse momento, ele infectasse. É ridículo esse tipo de medida, dizer que isso tem algum efeito. E, então, é isso que a gente assiste. A gente viu a tragédia no Brasil. Por exemplo, o governo federal inicialmente negar a gravidade da doença, depois boicotar mais local, seja municipal, estadual, de tentar fazer alguma medida, já era tão fraco essas medidas. Depois, o governo federal não assumiu o papel de coordenação do enfrentamento. Por exemplo, uma medida, os testes, lembra lá, quando ainda não existia vacina, lá no começo da pandemia, controlaram a doença nos seus territórios através dos testes de diagnóstico, né? E para identificar os assintomáticos, né? Isso. Para, com isso, interromper a transmissão e poder conter de forma razoável. É possível evitar 0 morte, mas que se morresse, que se perdesse o menor número possível de vidas. Pois é, Márcia, então nós verificamos. É muito melhor do que
Viu, Márcia? Nós verificamos que o nosso país está sem soberania. O nosso país, desde o golpe... Sem governo. A ponte para o futuro, na verdade... A ponte para o futuro, na verdade, é essa tragédia. Né? Era isso mesmo, na verdade, que eles queriam. E aí nós trabalhadores e trabalhadoras, devemos dizer a esse pessoal que apoia Bolsonaro, que, na verdade, nós que somos a favor deles, porque nós queremos vacina já. Né? Nós queremos que todo mundo seja vacinado. E nós vamos... protestar e nós vamos fazer tudo para que isso ocorra o mais rápido possível. Enquanto eles ficam aí querendo nos matar, abrindo tudo, a escola está aqui no Amazonas, parece que está abrindo escola, sei lá, e tal, e por aí também, não as escolas públicas, mas as outras escolas que já estão abrindo, entendeu? Quer dizer, professores estão morrendo como um insetozinho qualquer aí, né? Muitos professores morreram, muitos professores aposentados aqui em Parintins morreram, muitos, entendeu? Uma cidadezinha dessa, com essa quantidade de mortos aqui, olha, 289 mortos, 289 mortos. E eles abrindo escola, no país afora, pelo país afora, né? Estava ouvindo o caso do Amazonas, e agora a gente, até poucos dias atrás, a gente ouviu os relatos, e não é diferente nos outros, mas isso estava em cadeia nacional, internacionalmente, todo mundo acompanhando. Aí agora a gente começa a ouvir flexibilizando as medidas que poderiam salvar, controlar minimamente, né? Evitar, vai flexibilizando. A vacina, eu fiquei indignada na semana passada, quando no dia o governo federal vai lá e anuncia um contrato para comprar uma vacina está sendo estudada na Índia, que ainda está na terceira fase de testes lá na Índia, e que de autorização aqui pela Anvisa. Na verdade, Márcia, a política do Bolsonaro é necropolítica mesmo. E não comprou da Porque desde agosto as vacinas estão à disposição, ele não comprou. E continua querendo não comprar. Para compra, para fechar a compra. Né? Então, assim, como a gente vai entender está sendo usada a maior parte dela no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Europa, e está tendo bons resultados, e está há 3 esta vacina, e vai comprar uma que ainda está em fase de teste. Como que a gente entende isso? A gente só como ela realmente é uma irresponsabilidade de um desgoverno, de sensibilidade com a dor e o sofrimento do seu povo que está morrendo. Então, é muito revoltante. Olha, eu vou concluiu, Márcia? Eu vou passar para vocês uma pesquisa aí, de uma entrevista com um pesquisador, Vitor Nizida, do Instituto Polis, né? E que ele diz que a vacinação deveria priorizar, né, os territórios mais afetados. Por exemplo, em Parintins, se os bairros mais afetados é a periferia, então deve-se aplicar a vacina ali, porque com isso criaria uma bolha, que aí é como se fosse um muro para que esse vírus não passasse para adiante. Entendeu? Porque as pessoas mais pobres não tem jeito, elas vão sair porque elas precisam comer, elas precisam beber, elas precisam sobreviver.
né? Então eles chegaram a esse critério, que o pessoal que morre, né, entre as mulheres, 52% das mulheres que morrem são negras, né, em detrimento das brancas. 60% dos homens que já morreram no Brasil são negros, em detrimento aos brancos, né? E aí, quer dizer, na verdade, por que esse pessoal morre? Porque, claro, né, a desigualdade está aí. Então, a conclusão dessa pesquisa é que, pelo menos na pandemia, a desigualdade, sabe, ela tomasse um outro rumo, ou seja, que respeitasse realmente os lugares mais afetados. Por exemplo, Parintins é um município um dos mais afetados do estado do Amazonas. Então, deveria aqui ser aplicada a vacina para todo mundo logo, entendeu? Porque com isso criaria esse cinturão para barreirinha, sei lá, para todos os outros municípios não pegarem mais esse vírus, né? Manaus, os bairros mais afetados, colocaria também a vacina nesse pessoal aí ficar pulverizando, quem ficar pulverizando os mais idosos, não sei o que, pererê, não vai a lugar nenhum, porque o vírus vai continuar atacando e muito. O que vocês acham disso? Para encerrar. Márcia, dê sua opinião. Mais atingido porque é o povo da periferia que anda de coletivo superlotado, não é? Não há lockdown, como não há interesse em interromper a atividade, porque tem que atender o que vive, na sua grande maioria, na periferia, tem que continuar andando no ônibus superlotado. Isso. Pendurado nas janelas e nas portas dos coletivos. E ali ali é aglomeração. E ainda tem mais, esse pessoal vem de lá da periferia, às vezes, tomar vacina no centro, porque lá não tem um posto de saúde. E aí, quer melhorar o quê? Então, assim, é aquilo que a gente está falando, né? E aí, Ribamar, o que você acha aí dessa pesquisa aí? Da nossa vida e do governo. Alô? Tá, Márcia. Estamos só... Vamos colocar mais 10 minutos, tá? A gente fala depois. Hoje, para vocês terem uma ideia, em relação à pesquisa, e aí eu estou também aqui fazendo algumas consultas, 65% hoje dos profissionais da saúde, 65% são de mulheres, para vocês terem uma ideia, né, a importância da mulher na pandemia hoje. Né? A gente sabe que tem uma série de fatores, né, algumas já foram abordadas, em relação à situação que nós estamos vivenciando, certo? Você pega as redes sociais, tem uma série de explicações que, às vezes, não correspondem à realidade. Vocês agora abordaram também um ponto fundamental a partir do golpe para cá. Né? Eu digo, inclusive, antes, até 2013 para cá, quando nós tivemos várias mobilizações, fazendo parte de todo esse contexto, para chegar à conjuntura política que nós estamos vivenciando hoje. Né? Está aí o resultado. E, além disso, né, as formas, como foi feito todo esse jogo político. Né? Inclusive, agora com o julgamento de ontem, de hoje, dá para a gente perceber e retratar a situação, que é possível, inclusive, uma nova articulação, mas tem todo um jogo de interesses aí do grande capital, certo? Então, essa desorganização, como nós já abordamos agora, falta um planejamento melhor, falta até as questões hoje, a parte de uma juventude hoje, né, não sendo contra a juventude, mas parte dela, por exemplo,
Final de semana, a gente percebe aí nas festas, né? Muita gente aqui no estado do Pará, o governo decretou por sinal, mas mesmo assim a gente percebe a fuga, né? A alternativa que o pessoal faz em balneários, né? Aqui tem uma cultura nossa aqui são das aparelhagens, né? Então, quando vai uma aparelhagem final de semana, sábado, domingo, dia todo, dá muita gente. Então, isso são aglomerações que contribuem para esse aumento aí de contaminados que nós temos hoje, infectados hoje em nosso país. Eu acho que as falas de vocês deixam bem claro isso, né? Na educação não é muito diferente, voltando um pouquinho para a questão da mulher, 70% hoje dos docentes que nós temos na educação no Brasil, 70% são de mulheres, né? Então, a importância da mulher em relação à educação, não só da agora, mas de todo o processo histórico. Então, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, né, as diversas falas, elas são fundamentais para a sociedade, né? Essa live ela vai ficar gravada, depois a gente vai ficar jogando de novo nas redes sociais, né, sendo repassada para os colegas, para as militantes, para as entidades, para essas reflexões. Então, é muito interessante, eu acho, e parabenizo vocês por essa iniciativa aí. Tá certo? A Marilena está entrando. Marilena Ramos Pontes, mora em Urucará, é pedagoga pela Universidade Federal do Amazonas, funcionária pública estadual, militante também do MANI, militante da Secretaria de Mulheres, né, do PT lá em Urucará, né? E está lá também atuando pra caramba. Pois é. Então, pessoal, com relação a essa pesquisa, tem pesquisa e mais pesquisas, né? Para melhorar. Mas só que essa pesquisa aqui é da do Instituto Poli, lá de São Paulo, mas eu acredito que nós que queremos o bem realmente da população, nós temos que começar a incentivar esse pessoal a exigir isso daí, né? Porque, como a pesquisa diz, o resultado da pesquisa é isso, que se por territórios, os territórios mais afetados, sabe? Isso aí vai controlar o coronavírus, embora não tenha vacina para todo mundo, mas vai controlar, porque vai criar essa barreira do vírus. Por exemplo, aqui em Parintins, o bairro do Palmares, aí vacina lá, né? Os outros vão ficar zangados, tudo bem, mas é lá que está a epidemia, né? Parintins, por exemplo, ou então vacina logo. Tem uma cidade, parece que em São Paulo mesmo, que toda ela já foi vacinada, porque, né, ela estava realmente numa situação muito trágica. Então, eu acredito que essa pesquisa, né, da Poli, realmente ela vem ajudar muito a gente aqui no Brasil, né? E aí, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, tá, de tanta corrupção, vocês estão vendo aí, né, esse levantamento de corrupção do governo aí, dessa quadrilha que foi instalada em Curitiba, né, que queria acabar com o PT, mas não vai acabar nunca, né? Ao contrário, acho que está fortalecendo ainda mais, porque agora a gente vai ficar muito mais aguerrido, eu concordo, eu acredito nisso. Eu acredito que agora a militância do PT vai sair realmente para as ruas, né? Vai fazer que nem fizemos em 2002, 100 mil na rua, para fora Bolsonaro, para impeachment do Bolsonaro. Não aguentamos mais, gente. Não tem mais lugar para esse homem. Não tem mais lugar para ele, nem aqui no Brasil, quanto mais no governo. Na verdade, não é um desgoverno, Márcia.
é o governo dele mesmo, é o governo da matança, é o governo Ele faz isso de propósito, não é que ele não saiba fazer, não. Ao contrário, ele faz isso porque ele quer. Isso que é pior, né? Pois é, Marilena, nós estamos aqui, vamos avançar aqui mais 10 minutos por causa de você, viu? Para você participar aí da nossa conversa. Nós estávamos falando aqui da questão da pandemia, né? E que existe uma pesquisa aqui do Instituto Polis, que ele diz que a conclusão deles é que tem que vacinar por território. Onde está mais afetado, então ali deveria se vacinar, e não simplesmente ficar pulverizando a vacina, os mais idosos, não sei o que, os mais velhos, eu não gosto de falar idoso, não. Eu sou velha mesmo. Então, os velhos dali, os velhos daqui, mas aí não leva a lugar nenhum, porque aí não cria barreira para o vírus. Agora, se vacinar por território, onde está mais afetado, onde estão mais infectados, então acredito que a pesquisa diz que isso resolve, porque vai criar uma barreira, né, para o vírus, né? Em Urucará não está acontecendo isso não, né? Olá, gente, boa noite. Desculpa, é que hoje eu estava bem atarefada, né? A gente foi adiando essa live tão importante, e eu tive que sair, passar um tempo fora, estava lá na escola e retornei há pouco. Eu digo, vou tentar entrar, ver se eu encontro o pessoal ainda lá. Mas então, ontem, ou no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, eu acho que todas as mulheres do Brasil e do mundo, da América Latina, ganharam um dos melhores presentes, né? Que foi o fato de se fazer justiça a esse brasileiro que sempre cita em todas as suas falas, o maior exemplo seu é a sua própria mãe, que é uma mulher. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 8 de março, todas nós mulheres fomos presenteadas, e por que não dizer o Brasil e o mundo, porque o Brasil se tornou um país reconhecido internacionalmente nesse período da gestão Lula e Dilma, avançou em todas as suas políticas públicas e sociais. E, assim, eu estou me beliscando aqui de ver dessa alegria, né, que a gente sentiu ontem, mas nós sabemos que ainda existem muitas lutas, e nessa questão aí que você perguntou, Maria da Fé, se aqui em Urucará, como é que está a situação aqui, as cidades, os municípios pequenos do estado do Amazonas, como nós temos aí a situação de Parintins, que Seu microfone está travando, Marilena. Dramática. Essa é a realidade nossa, né? A internet é muito ruim. Estão conseguindo ouvir? Isso, agora Alô? sim, legal. Isso, agora tá bom. Então, a realidade aqui também, a média é 2, 3, todos os dias morre 2, 3, até 4 urucaraenses aqui. Por conta da Covid, né? Então, se nós tivéssemos realmente alguém de responsabilidade na gestão do país e também do nosso estado, com certeza nós todos já estaríamos vacinados e vacinadas e poderíamos estar aí nas lutas, né? E fazendo com que o Brasil não estivesse vivendo esse caos que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que no momento mais caótico que nós estamos passando, surgiu novamente uma esperança e uma luz lá no final do túnel. Tá? E muito feliz aqui por poder participar com vocês e sentir essa vibração, essa energia tão
tão positiva e tão gostosa a vinda de vocês também, de todos aqueles que nos assistem agora. Obrigada, Marilena. Essa questão eu gostaria que a Márcia, né, fizesse assim uma abordagem dessa questão do que aconteceu, que o Fachin fez. Na verdade, para mim, ele não fez nada. Ele simplesmente quis salvar o Moro, só isso. Entendeu? Ele faria se ele tivesse realmente anulado todos os processos do Lula. Aí tá. Aí já fez. Né? Mas simplesmente tirar de Curitiba e colocar lá, não sei lá por onde mais, entendeu? Quer dizer, na verdade, ele quer... Vai lá, Márcia. Entendeu? Bom, dá para ouvir? Está conseguindo? O sinal está possibilitando? Pois é, essa situação, eu também, como a companheira Marilene, estou com o coração transbordando, e como a companheira Maria da Fé, estou com o coração sangrando por aquilo que representa essa situação. A situação do companheiro Lula é a seguinte: desde que iniciou o processo lá em Curitiba, os advogados a defesa do presidente, do ex-presidente, presidente, né? Ele é o nosso presidente. Então, a defesa do nosso presidente já questionou o juízo competente, que Curitiba não era competente para julgar um processo que envolvia um sítio em São Paulo, um apartamento em São Paulo e doações ao Instituto Lula, que tem sede em São Paulo. Ou seria São Paulo, ou seria Curitiba, pela relação que esses casos estavam sendo ligados à questão da Petrobras. Ou então, ou São Paulo, desde lá do começo, isso lá em 2017, ali, quando foi proposta a ação. Quer dizer, está há 5 anos a defesa do presidente batendo na porta de todas as instâncias do judiciário para que reconhecesse a incompetência do juiz da 13ª Vara de Curitiba, né? Então, está lá, esse habeas corpus chegou no STF em 2018. Márcia, está travando muito, Márcia, teu microfone. Pois é, eu estou com ele aberto. O problema é o sinal mesmo da internet. Então, aí o STF chegou lá... Tá, tem alguns ouvindo, né? Vou continuando aqui, vamos torcer. Agora melhorou, agora fica bem mais perto aí, que acho que fica legal. Tá, então chegou esse habeas corpus discutindo a incompetência da 13ª Vara, discutido e apreciado no STF há 3 anos, né? Teve 2 ministros que votaram, Carmen Lúcia e Fachin, que era o pedido da defesa. E o Gilmar Mendes pediu vista, e está parado lá desde então. Esse é a competência ou não de Curitiba. Paralelamente, um outro habeas corpus foi interposto pelos defesas do quando a parcialidade do juiz Sérgio Moro, né, já relatado por uma ilegal, autorizou divulgação de grampo ilegal entre o presidente Lula e a presidenta, grampeou todos os advogados do escritório do que fazia a defesa do presidente Lula. Nas vésperas da eleição ali, a delação, quer dizer, autorizou não, o sigilo da delação do ex-ministro Antônio Palocci, que já era, que não tinha nenhum fato novo no processo, mas só para poder impactar ali, enfim, uma série de medidas. A defesa do presidente Lula alegou que ele estava sendo um juiz parcial, que também ficou lá, todas as instâncias negou, chegou no STF e estava lá parado também no STF. Porém, o que aconteceu? Com a situação da Vaza Jato, graças aos hackers, né? A gente tem que agradecer aos hackers. Olha, dependendo de hacker
para se fazer justiça no país. Então, os hackers que pegaram as gravações e que forneceu ao Intercept, né? O Intercept Brasil começou a divulgar, se descobriu que a coisa era muito pior do que se imaginava, que o juiz do processo, com os acusadores do processo, né? Então, comprometendo julgamento, porque o sistema de julgamento, o sistema de justiça no país, ele prevê o Ministério Público acusa, o advogado de acusação acusa, o juiz é uma figura que ele tem que levar em conta a polícia com o réu sendo inocente. Ele pode ser levado a se convencer de que ele é culpado, mas ele tem... Isso tem que prevalecer. Ele tem que assegurar o direito de ampla defesa do contraditório, vazados ali pela Vaza Jato, mostra que ele indicou testemunha, procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal trazer nas audiências, ele sugeriu, estava na fase de investigação, invertesse em ordem de operação que o Ministério Público fazia, quer dizer, não é papel do juiz. Ele dialogou com o chefe da Força-Tarefa dos Procuradores, o procurador lá, antes mesmo da denúncia ter sido protocolado, tem gravação, ele dialogando e dizendo, como é que está aí a denúncia? Vai demorar? Já está... Olha, está em tal pé, assim, assim, e já adiantando para ele em que pé que estava, para ele se preparar já, porque eles tinham pressa de condenar o presidente Lula, para que depois ele fosse para o TRF4, para que lá ele também fosse condenado e não poder disputar a eleição de 2018. Quer dizer, foi uma série de irregularidades que agora, com a Vaza Jato, ficou escancarada e que trouxe isso que os advogados, então, da defesa do Lula trouxe e que estava lá para ser julgado, esse habeas corpus que discutia a parcialidade do juiz Sérgio Moro, né? Se o Fachin tivesse... e estava para ser liberado, porque o Gilmar Mendes, que tinha pedido vista, e o ministro Gilmar Mendes estava para liberar já há vários meses, e houve uma alteração na posição no STF, na turma que julgaria este habeas corpus, que é a primeira turma do STF, de que inicialmente era contrário à questão da tese da defesa, mas que nesse momento, depois da Vaza Jato, passou a reconhecer a imparcialidade, que estava manifestando, dando decisões que mostravam que eles teriam posição favorável à tese da defesa. E que estava para ser liberado pelo ministro Gilmar Mendes, que é um dos principais críticos à Lava Jato lá no STF. O ministro Gilmar Mendes, em que pese tudo que a gente conhece do ministro. O que o ministro Edson Fachin fez ontem foi puxar na frente o habeas corpus que discutia a competência e declarou nula a sentença, todas as sentenças do juiz Sérgio do sítio Atibaia, do triplex e das doações ao Instituto Lula. Só que ele só anulou, e por isso a Maria tem razão, não analisou a questão, porque não era objeto também desse habeas corpus, do outro habeas corpus, que estava para o ministro Gilmar Mendes liberar e que o Gilmar Mendes liberou hoje. E mandando a competência, decidindo que a competência era do Distrito Federal. E então, o juiz que vai... 2 é da 10ª vara do Distrito Federal, que são estilo... essa turma que gosta do holofote. Tem uma outra vara, a 2ª vara, que tem 2 juízes, pode ser para um desses 4. Esses 2 juízes da 12ª vara lá do Distrito Federal têm uma posição mais garantista, de garantir os direitos constitucionais,
atento ao que diz a Constituição, do Lula. Nós estamos na Amazônia. De quem é o juiz que vai receber esse processo e vai julgar. Com certeza, os advogados de defesa vão levar, independente do juiz que receber isso no Distrito Federal, se o juiz julgar, querer receber amanhã e julgar, e já condenando o presidente, ele pode fazer isso. Mas, obviamente, que a defesa do presidente Lula vai trazer lá para o Distrito Federal todas as nulidades novas, né? Pois é, Márcia, mas sabe o que eu observei, Márcia? Que ele fez isso mais, um momento só, Márcia, ele fez isso mais justamente para que o Supremo Tribunal não aprovasse mais a suspeição do Moro. Entendeu? Aí, não está mais lá, então não precisa mais de... Deixa o Moro sobreviver aí, bonitinho. A Lava Jato. Entendeu? Claro, hoje, quando o ministro Gilmar Mendes pautou a turma do STF, ele se posicionou pedindo pela não análise dessa matéria do habeas corpus da imparcialidade, dizendo e querendo que fosse remetida essa matéria para o plenário da Suprema Corte dizer se essa matéria da imparcialidade não teria perdido o objeto por conta da decisão de ontem. Foi isso que ele quis, o Edson Fachin, hoje, na primeira turma. Só que não foi aceito pelo presidente da turma, que é o ministro Gilmar Mendes. O assunto foi colocado em pauta. O ministro Gilmar Mendes... Aí o ministro relator dessa matéria, desse habeas corpus, é o ministro Gilmar Mendes, que se posicionou. E o ministro Lewandowski também julgou pela parcialidade, né? E o Nunes Marques, ou Marques Nunes, ele pediu vista e depois votar. Então, hoje a primeira turma está 2-2. Ministra Carmen Lúcia e ministro Edson Fachin, que votaram lá em advogados, que julgaram que o juiz foi imparcial, sim, e os 2 votos, agora recente, de Gilmar, que julgou pela parcialidade do Moro. Porém, tem uma notícia boa, que a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia de hoje, diz que vai aguardar o voto do ministro Marques Nunes, porque ela tem uma alteração no voto dela. E ela teve umas decisões mais recentes, nos últimos tempos, demonstrando que ela considera que, depois da Vaza Jato, porque o voto dela foi Vaza Jato, com a Vaza Jato, ela teria alterado a posição dela em relação à parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então, é possível e a expectativa também é que o ministro Nunes Marques tenha a posição que acompanhe o Gilmar Mendes e o Sérgio Moro. Ele é um indicado do presidente Bolsonaro, ou do minúsculo do Bolsonaro, porém ele considerando a possibilidade do Nunes Marques também julgar pela parcialidade do Sérgio. É um pouco essa situação lá no STF. De qualquer forma, então eu também acho que foi uma estratégia do Edson Fachin para tentar não se discutir mais o habeas corpus que está tratando hoje da imparcialidade, na tentativa de salvar a imagem da Lava Jato, na tentativa de salvar o Sérgio Moro. Fachin é um ministro que demonstra ter essa linha lavatista, né? Porém, não deixa de ser importante, porque a decisão de ontem para cá, a sociedade explodiu numa energia, e isso vai servir como um ânimo, como um estímulo para o nosso povo e para todo mundo que tem compromisso com a democracia, com a justiça, com a verdade e com o bem do povo brasileiro,
né? E com a retomada de um país justo, de um país com políticas públicas, né, voltadas para a população, isso vai dar uma energia para essa turma, e está todo mundo gritando Lula presidente 2, né? Então, para a esquerda, para tentar ajudar nesse esforço da unificação da esquerda, né? Isso, ajudou. É muito poderoso. Ajudou muito, sim, ajudou muito mesmo. Mas tem esse efeito. Ajudou muito, mas esse não era o objetivo do Fachin, não. O objetivo dele é eu acredito. E a gente tem que passar isso para a população, sabe? E a gente tem sim uma vantagem, mas que a gente também tem uma desvantagem, entendeu? Porque a gente, enfim, né, a gente pode chegar até lá à presidência em 2022, porque a imparcialidade já está em outro lugar. Hein? A imparcialidade está sendo julgada. O objetivo do ministro Edson Fachin era impedir o julgamento do habeas corpus sobre a imparcialidade. Pois isso que eu estou te falando. E está julgando. Exatamente. Então, a primeira turma hoje a gente começaram a julgar, né? Começaram a julgamento. Isso. Se a defesa do presidente Lula ganhar esse julgamento sem imparcialidade... Então, pronto, tá 10-0 para eles. Está 2-0 para eles. Tudo que foi produzido na Lava Jato, está 2-2. Está empatado hoje na primeira turma. Não, eu estou olhando, está 2-0 porque nós ganhamos a primeira e vamos ganhar a segunda. Está entendendo? Nós ganhamos a primeira com o Fachin, que ele deu um tiro pela culatra, e vamos ganhar a segunda da imparcialidade. Por isso que eu tenho que estar 2-0. Vocês assistiram o depoimento? Vocês assistiram o depoimento do Tecla Duran lá para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara? O que foi que o Moro fez para ele? Meu Deus, é muita perversidade, rapaz. O cara impede, faz tudo o que ele quer, sabe? Ele é pior do que o Hitler, esse cara. Sinceramente. E agora, você viu que a imprensa, que a elite que desenvolveu, que puxou o processo do golpe, o que eles fizeram ontem? Anunciaram que o mercado, o risco Lula, que o mercado já teve problema com... Mas, assim, não vai colar, né? Até eu vi já um jornalista que escreveu hoje, o risco Lula é o risco do povo voltar a ter carne barata na mesa, comer carne, gasolina barata, democracia para o país, né? Esse que é o risco Lula, né? Então, porque ninguém chuta cachorro morto. Se eles estão se preocupando em atacar, em querer criar um terrorismo na população, porque o presidente Lula pode voltar a ser presidente, eles não vão conseguir, porque, na verdade, pelo menos nesse momento, o que a gente sente é que a expectativa do presidente Lula voltar a ser presidente do Brasil é uma coisa que enche de esperança o povo brasileiro. Pois é, agora nós temos que fazer live toda semana para esclarecer a população sobre essas questões. Sabia disso? Isso é uma forma também, né? Porque já existem muitas por aí, mas eu acredito que os movimentos sociais têm que acirrar nesse sentido aí, entendeu? Porque apesar de não atingir muito o povão, mas a gente consegue. E tem muita gente que está com essa mistificação de Moro, de tal, e sei lá mais o quê. Muitos trabalhadores, infelizmente, né? Que a gente está precisando de reconquistá-los. E ligando esse tema com a questão do nosso assunto, Mulheres 8 de Março, o governo Lula, o governo da presidenta Dilma, como a companheira Marilene falou, quando ela já fez o cumprimento dela, foi um governo que avançou muito nas pautas das mulheres, em políticas públicas para as mulheres brasileiras, né? E as mulheres brasileiras, o saldo do golpe de 2016 é um saldo tremendamente negativo para o país, mas para as mulheres o saldo é muito maior, o saldo negativo do golpe de 2016. Então, a possibilidade de um governo comprometido com as lutas populares, comprometido com as mulheres, né? Para nós, mulheres, tem que ser uma prioridade na nossa luta de mulheres, do movimento de mulheres, do movimento feminista,
das mulheres que têm compromisso, de fato, com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, com a igualdade social, com a distribuição de renda e com o combate à fome e à miséria no país, e com o compromisso de vacina, de enfrentamento da pandemia, vacinação, superação dessa tragédia que é a vacinação. Eu acredito que esse fato de ontem, ele vai criar uma condição para a gente ter uma vacinação mais urgente possível, entendeu? Porque agora ou vai ou racha, né? Ou o Bolsonaro, ele não vai ficar mais com o mimimi dele, e nem dizendo que não tem vacina para comprar, entendeu? Porque ele vai ter que dar o jeito dele de comprar, porque já teve tempo de comprar, não comprou porque não quis, e a população está morrendo, e aí a gente vai de 10 em 10, que nem fizeram em Manaus, com a companheira Núbia ali, sabe? Exigir vacina e tal, e tal, e tal. Eu quero ver em todo esse país, eu quero ver se a coisa não muda, Márcia. Entendeu? Muda sim. Esse cara tem medo do povo na rua. Muito bem, gente. Já passamos mais de 10 minutos. Já passaram 20 minutos. Então, agora vamos lá. Cada um aí faz as suas finalizações e aí a gente encerra a nossa live. Vamos lá, Núbia. Vamos começar pela Núbia. Núbia, abre o teu microfone. Já abri, já está aberto. Sim, faça as suas finalizações, Núbia. Então, o tempo passou tão rápido que a gente nem percebeu, porque está tão gostoso, tão prazeroso essa conversa, esse diálogo que a gente tem vontade de continuar, né? E com certeza outras serão bem-vindas que a gente faça para trocar essas ideias, essas informações, e aí a gente também ir fazendo a nossa formação. Agradecer a Márcia. Márcia, obrigada. É muito bom estar ouvindo você, ver você, Ribamar também, meu vizinho aqui do Pará, pertinho. E obrigada também pelo aprendizado, pelo conhecimento, a gente vai somando os saberes. Quero finalizar aqui minha fala, minhas considerações finais, dizendo que nossos corpos livres de violência e violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Portanto, vamos defender o SUS e vacina já para todas e todos. Fora genocida, fora Bolsonaro. Abraços amazônicos. Fora Bolsonaro. Vamos lá, Ribamar. Suas considerações finais. Quero só agradecer também o convite, né? Foi um prazer trocar essa experiência com vocês. Aprendi muito mesmo, viu? Vou levar muita coisa daqui para frente ainda. E dizer que nosso papel é esse, né? É fundamental essa troca de experiência e levar essas reflexões à frente. Isso que é fundamental. E, mais uma vez, parabenizo vocês pela iniciativa, né? Que não é todas as mulheres, vocês têm várias jornadas, né? E ainda tem esse compromisso com a questão política. Então, de parabéns, viu? E dizer, fora Bolsonaro. Boa noite para vocês. Fora Bolsonaro. Vamos lá, Márcia. Considerações finais. Marilena sumiu, oh, meu Deus. Dizer boa noite a todas vocês. Prazer trocar ideia com vocês aqui, conversar, discutir, pensar juntos e juntas, né? E a luta, vamos continuar firmes, resistentes, né? Pela vida das mulheres, pela vida do nosso povo no Brasil, né? E que contra toda forma de violência, contra a discriminação, né? E 2022, Lula presidente. Opa! Pois é, gente, muito obrigada por tudo, por todas, obrigada por todos nós estamos aqui hoje, né? E quem sabe a gente organiza outra live com outros assuntos
mas de acordo com essa conjuntura que nós estamos vivendo e para esclarecer a população realmente dessas questões. E vamos precisar muito de você, Márcia, por aqui, com essa questão aí do direito, que você entende muito melhor do que a gente. E a gente vai enchendo linguiça aqui também, tá? Boa noite, obrigada a todas. Obrigada a todos. Fora Bolsonaro! Lula 2022. Fora Bolsonaro, Lula 2022. Bora lá, pessoal. Tchau. Lula 2022.